Estamos vivendo num verdadeiro estado democrático de dinheiro. Tá uma festa, todo mundo roubando junto, o ladrão e sua quadrilha, como não poderia deixar de ser, os bandidos travestidos de ministros do Supremo, a Polícia Federal do PT e o Banco Central, que sabemos trabalhar para o sistema, para rentistas e não para o país. Todos os bancos do Brasil se transformaram em uma grande quadrilha, ou estão roubando ou lavando dinheiro, como o Master e vários outros. Ou como os grandes bancos que financiaram a campanha do bandido em 2022. Pare aqui só um minutinho e se pergunte, por que Itaú e Bradesco, por exemplo, enfiaram tanta grana na campanha do Bandilmo? Respondo já já. Todos ligados e integrados aos nossos valorosos parlamentares que, se gritar pega ladrão, ficam apenas alguns, meu irmão. Essa é a democracia pujante e acachapante que vivemos hoje. Uma roubalheira ampla, geral e irrestrita. Quando isso vai acabar? E no que vai dar? Vem que no caminho eu explico. Antes de mais nada, vou pedir para que você deixe um like no meu vídeo, se inscreva no canal. Os donos do poder do Brasil perderam de vez a vergonha na cara. O reflexo do que está acontecendo hoje é o resultado de 2019. Tudo começou quando a revista Cruzoé soltou a reportagem do amigo de meu pai. Essa eu não esqueço nunca. Se a imprensa tivesse feito o que está fazendo hoje, se rebelando contra o sistema, denunciando o esquema do Toffoli, que já era bandido desde sempre, mas que ali havia se materializado o seu esquema, não teríamos chegado no escândalo de hoje. Em 2019, quando a Lava Jato chegou nele e no seu amigo Gilmar, o sapo de toga, ele abriu o famigerado inquérito das fake news, entregando a relatoria ao seu amigo também bandido, o cabeça de cotovelo. Inquérito que posteriormente e até hoje serviu e serve para perseguir opositores ao regime corrupto que vigora no país. A perseguição foi implacável contra veículos e pessoas da direita, mas como não tem ombro, hoje já está chegando em todo mundo, até na velha imprensa. Recentemente o Xandão enfiou nesse inquérito, apelidado de Fim do Mundo por Marco Aurélio Melo, a Receita Federal e o COAF. Não para investigar quem estava roubando e envolvido no caso do Banco Master, como ele próprio está, mas para investigar quem teria vazado seu envolvimento, o contrato de 129 milhões da sua esposa, a dona Vivi, e o envolvimento do seu amigo de todas as horas, Dias Toffoli, no resort Maracutá Iaiá. Vai chegar em todo mundo e torço para que chegue logo. Como diz o ditado, cabeça de manequim que bate em Chico, bate em Francisco. E isso aconteceu porque os bandidos perderam medo da imprensa, que nada fizeram lá atrás quando viram a Cruzoé ser censurada. Hoje a grande e velha mídia suja e marrom, vendida ao sistema, está com medinho. Como esquecer a célebre frase do William Bonner ao bandido: o senhor não deve nada à justiça. Essa é talvez a mais infame, a mais vergonhosa frase de um jornalista em toda a história do Brasil. Sabemos desde sempre que o sistema de freios e contrapesos no Brasil nunca funcionou. Se funcionasse, você acha que o Bandilmo, o partido dos traficantes e seus puxadinhos, depois de tudo que roubaram no país, voltariam tranquilamente à cena do crime? Jamais. Ou que empresas, inclusive muitas fantasmas, e as grandes empreiteiras que roubaram tudo, que roubaram o que podiam, seriam perdoadas por seus crimes na Lava Jato? E ainda tiveram suas multas bilionárias canceladas pelo Toffoli. Parêntese, não existe hoje no Brasil nenhum condenado ou envolvido na Lava Jato que esteja preso. Disseram que precisam estancar a sangria e estancaram. Nenhum foi todo mundo para casa e muitos já tiveram inclusive seus direitos políticos restabelecidos, como o próprio Bandilmo, José Dirceu Genuíno, dentre vários outros. Se a justiça desse país funcionasse, centenas, senão milhares de bandidos perigosos, traficantes, estupradores, homicidas, ladrões seriam colocados de volta às ruas. E o que mais me irrita é ver pesquisas de hoje dizendo que o Bandilmo tem mais de 40% de intenções de votos para as próximas eleições. Claro que não podemos acreditar em pesquisas, como disse uma vez o próprio Requião, que é um petista desqualificado. Pesquisa você compra, e disso sabemos. E como quem paga a banda escolhe a música,
As pesquisas que serão feitas serão, de novo, aquilo que vimos nas últimas. Erros crassos que chegavam à casa de 15, 20%. Sabendo que nesse país a roubalheira é institucionalizada, como seria diferente com os tais institutos de pesquisas? Voltando, tenho fontes internas que relatam que Vorcaro fornecia moças do job para Vorcaro, que promovia altas festas de embalo para empresários, políticos e membros do judiciário em hotéis de Brasília, com andares inteiros reservados para ele. Fontes fidedignas que viram isso acontecer, que presenciaram com seus próprios olhos. Caso o STF não consiga assumir com as provas nos celulares apreendidos de Vorcaro, hoje, sob posse de Toffoli, ele se transformará no Jeffrey Epstein brasileiro, aquele americano que levava autoridades e artistas para sua ilha particular e promovia festinhas, quer dizer, bacanais, e filmava tudo. Epstein foi suicidado na cadeia americana. Todo cuidado é pouco. E surge uma reportagem trazendo informações de que autoridades e personalidades brasileiras foram filmadas em sua casa de verão em Trancoso, no sul da Bahia, nas festinhas privadas e exclusivas promovidas por Vorcaro. Não é à toa que a própria Polícia Federal vem alertando aos envolvidos de que muita coisa ainda vai aparecer. Então já temos duas fontes diferentes que afirmam que as festinhas são reais e vão dar muita dor de cabeça para muita gente. Esse povo, além de sujo, é burro. E o capitão Cueca, José Guimarães, líder do PT, já disse que fará o possível para barrar da forma que puder a CPI do Banco Master. Disse o Cuecão que as investigações em curso estão sendo conduzidas de forma adequada pela Polícia Federal. Me pergunto por quê. Randolph Rodrigues, a Gazela Saltitante, e Lindbergh Farias dizem que querem a CPI. Eu duvido. Petista, como sabemos, quando não está roubando, está mentindo. Ou quando não está mentindo, está roubando. Tudo que estamos vendo deixa claro porque Bolsonaro tinha que ser varrido do mapa. Ele teve sua vida inteira investigada e não se achou um único indício de corrupção. Isso deixou a Globo e o PT loucos. Como assim? Vasculhamos a vida do cara e a única coisa que achamos foi ele tentando dar cloroquina para uma ema, uma importunação de baleia e uma reunião com embaixadores. Foi suficiente para colocar o homem na masmorra, para deixar Bolsonaro sequestrado pelo regime supremo PT. As fortes instituições brasileiras continuam trabalhando para salvar a democracia. O Estado democrático de dinheiro segue a todo vapor. Pior que com as eleições chegando, vamos ter que ver e ouvir o bandido mentindo o tempo todo e grande parte do brasileiro trouxas acreditando. Você ainda espera o que deste país? Este país nem pode mais ser considerado civilizado e nós não temos o que fazer e nem a quem recorrer. O que vai dar no caso do Banco Master? Nada. O que vai dar o caso do roubo do INSS dos velhinhos? Nada. Os desvios bilionários, a destruição de todas as estatais? Nada. Os já inúmeros casos de corrupção deste governo de merda? Nada. Para falar o português claro aqui, estamos fudidos e mal pagos. E respondendo à minha pergunta, por que o Bradesco e Itaú, por exemplo, foram grandes financiadores da campanha do Nine Fingers? Porque eles sabem que com o PT no poder, a farra do dinheiro público é certa, que os juros serão exorbitantes e os lucros estratosféricos. Como sempre é em regimes petistas, a cada trimestre os balanços do Itaú registram lucros bilionários e cada vez maiores. A cabeça do tal sistema está aí, os grandes banqueiros, as poucas famílias que controlam o capital do país e controlam todo o resto, porque eles têm um braço jurídico próprio para chamar de seu, ou seja, as altas cortes do judiciário, eles têm o seu braço legislativo, onde controlam mais de 300 deputados que passam as leis que eles quiserem e mais de 40 senadores. Tem ainda o braço executivo, onde muitos governadores estão à sua disposição, ou seja, são essas pessoas que vão escolher o próximo presidente do Brasil. Espero que tenha chegado o momento de novamente expelirem o PT do poder como fizeram com a Dilma no passado. Chegamos num momento crítico, povo passando fome, recebendo migalhas, classe média pagando alto preço da corrupção e impostos escorchantes e os milionários amigos do regime ganhando valores muito maiores do que mega-senas acumuladas.
Como disse Margaret Thatcher, e espero que ela esteja certa, o comunismo dura até acabar o dinheiro dos outros. A dívida brasileira já chega à casa de 10 trilhões de reais. 2027 será o ano em que o Brasil quebra. E esse é o medo do sistema e a nossa única esperança. Não estranhe se o bandido desistir de concorrer à presidência, porque eles sabem que se derem para ele novamente a cadeira da presidência, não vai sobrar país, não vai sobrar nada para eles se servirem como fazem até hoje. Pior que essa bomba vai ser jogada no colo do próximo presidente, que vai receber um país quebrado, tanto financeira quanto moralmente. Acredito que o sistema não vai aguentar mais 4 anos da quadrilha petralha. Quadrilha por quadrilha, hoje eu sou obrigado a torcer para que o sistema tire o PT do poder. Depois pensamos em como amenizar o poder do sistema, porque vencer o sistema vai levar tempo, se é que vamos um dia conseguir vencer. Tudo que eles querem é preservar o Estado democrático de dinheiro. Não tão democrático assim, porque o grosso do dinheiro fica com eles e o outro grosso entra na gente. De qualquer forma, o país não aguenta mais 4 anos de partidos das trevas. E eu fico aqui para encerrar só me perguntando que horas vai aparecer o calcinha apertada João Dória Júnior no caso do envolvimento do Banco Master. Tá demorando, mas eu tenho certeza que ele vai aparecer. Valdir Palma de Bragança Paulista, até a próxima. Claro, se deixarem, um like no meu vídeo, se inscreva no canal. Forte abraço.